Olá, muito boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live inspiradora, abençoada, que vai falar sobre Deus e a relação risco-retorno. Afinal, vale investir no passo de fé? Eu espero que essa live possa te ajudar a entender qual é a lógica, né, que muitas vezes a gente não consegue desconstruir por trás da dificuldade que nos impede de dar um passo de fé. E espero que vocês possam aproveitar a nossa live e se identificar em algumas questões que eu vou trazer como reflexão nesta noite, que poderão ajudar vocês a começar a dar o seu passo de fé. E não poderia deixar de pedir para vocês pegarem aqui o aviãozinho que fica aqui embaixo, enviar para amigos, familiares, colegas, convidando-os para participar conosco nesta noite desta live. Então, para vocês que estão chegando agora, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos começando a nossa live intitulada Deus e a relação risco-retorno. Afinal, vale a pena investir no passo de fé? E eu queria convidá-los a participar dos nossos comentários, fazendo a sua pergunta. Desde já te convido a enviar essa live para amigos, familiares, para que eles possam participar e sintam-se à vontade, tá bom? Vamos dar alguns minutinhos para as demais pessoas irem chegando e a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, boa noite, Jefferson, seja bem-vindo. Olá, boa noite para vocês que estão entrando agora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live intitulada Deus e a relação risco-retorno. Afinal, vale a pena investir no passo de fé? Vocês estão chegando agora aqui neste momento, nós estamos no início da nossa live. Já convido a todos vocês pegarem aqui esse aviãozinho, enviar para pelo menos 5 colegas, amigos, familiares, para que todos possam participar conosco. Eu tenho certeza que a reflexão de hoje é uma reflexão que vai fazer sentido na vida de muita gente, tá certo? Então, vamos começar o nosso bate-papo. E eu começo esse bate-papo trazendo uma reflexão, porque ultimamente, né, eu tenho tido algumas experiências, algumas conversas muito produtivas e boa parte dela pautada a despeito de como é difícil nós darmos passos de fé, como é difícil nós termos coragem para enfrentar os nossos medos. E essas experiências, essas conversas em torno da dificuldade da gente sair do momento em que nós nos encontramos, seja qual for, na área financeira, na área profissional, no empreendedorismo, em uma nova fase de vida, a gente sabe que o passo de fé envolve transcender a nossa capacidade mental, intelectual, porque envolve você agir
em função do que Deus te orienta, mesmo que você não consiga ver, né, em absoluto o que você vai encontrar na sua frente ou que você desejaria, digamos assim, encontrar para sustentar as suas escolhas. Então, ultimamente, essas experiências têm me feito refletir bastante sobre a nossa fé, a nossa caminhada com a fé, e esse diálogo resultou em um bate-papo com minha esposa Daiane, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, Danilo, seja bem-vindo, Tiagão, Cabeça, seja bem-vindo, Beth. Por quê? Porque a gente estava conversando na última live e nesse diálogo a gente tinha feito, Daiane, depois que eu terminei a live, que eu falava da proposta de Deus, ela fez a seguinte provocação, né? Você parou para analisar que a proposta de Deus, que exige o passo de fé que você está falando, né, poderia ser analisada sob uma perspectiva, para quem não compreende muito bem o que é proposta humana e a proposta de Deus, com a relação, né, de risco-retorno, né? Ou seja, por que muitas pessoas elas não conseguem dar um passo de fé, né? Dar um passo a partir de fundamentos sobre os quais a gente não vê, não enxerga, mas a gente acredita que está ali, que existe. Porque as pessoas elas acreditam que o passo de fé é muito mais arriscado do que o passo humano. Olha que coisa curiosa, né? Existe um Deus soberano, Criador para quem acredita, né? E bote amor nas minhas palavras, cada um na sua crença. Criador de todo o universo, que nos deu vida, nos deu o ar que nós respiramos, mas nós não conseguimos acreditar nele o suficiente para nos movermos. E aí a gente começa a fazer um processo de ciclos, né? A gente volta sempre para o mesmo lugar, a gente dá uma caminhada e volta para o mesmo lugar, né? E por que isso acontece? Porque nós avaliamos que as nossas ações pautadas na fé são mais arriscadas, ou seja, veja o que eu vou falar, né? Na relação risco-retorno, por exemplo, abrindo um paralelo no mercado financeiro, quem é o investidor que quer buscar muito retorno, ele é aquele investidor que está disposto a correr risco. E aí, não é garantia que você vai ter um bom retorno, mas espera-se que ativos com maior risco ofereçam maiores retornos. Mas eu acabei de falar, e vocês podem falar, olha que curioso, eu acabei de falar que pessoas têm dificuldade de dar passos de fé porque ela tem aversão a risco. Mas quem quer ter bons retornos precisa estar disposto a correr risco. Então, afinal, o que é que você acha que te impede de dar um passo de fé, né? É sabido que quem muito se aproxima de Deus sob uma ótica humana é aquele com maior risco. Olha que curioso. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, quando você dá um passo sem enxergar o que está fazendo, você está dando um tiro, né, entre aspas, aí, também no escuro. E por que eu estou falando que quem muito se aproxima de Deus sob a ótica humana é aquele com maior risco? Muito embora no mundo espiritual é aquele com menor risco. Porque nós estamos aceitando, estamos dispostos a aceitar uma caminhada com com Deus que a gente não vê, né, mas para quem crê, acredita e existe. Fazer coisas que ele nos ensinou há milhares de anos, que está num livro há mais de 2000 anos, e que as pessoas muitas vezes não faz porque acha desconexo, olha que coisa curiosa, desconexo da sua realidade. Quando na verdade a Bíblia é um dos livros mais atuais do mundo. E eu vou provar. Toda essa contextualização é para dizer que esse despertar, né, de Daiane me trouxe até aqui, porque assim é a vida em Cristo, assim é a vida com Cristo. Quando começamos a caminhada, temos uma decisão a tomar, né? Tal como decidimos nas finanças, que é um paralelo que eu vou fazer durante toda essa live. A diferença é que muitas vezes conhecemos o ativo que nós queremos investir. Se for uma ação, renda variável, maior risco. Mas a gente tem expectativa, porque não é garantia, de maior retorno. Se for renda fixa, retorno, uma taxa ali pré-fixada, minimamente garantido. Se for uma letra de crédito do agronegócio, se for letra de crédito, né, do setor imobiliário,
Se for até uma compra do imóvel, existe sempre parâmetros dentro do contexto em que nós estamos para avaliarmos o retorno, né? Uma letra financeira do Tesouro, pré e pós-fixada ou vinculada, indexada a Selic. Ou seja, há como estimar, né? Há como estimar esse retorno. Mas afinal, questiono vocês e já provoco participar. Seja bem-vindo, Sérgio, Nando, Amanda e os demais que estão aqui na live. Mas afinal, né? Por que nosso apetite a risco, quando os projetos são de Deus, são menores? Por que nós temos um apetite a correr risco menor quando a palavra na frente é de Deus? O que é que vocês acham? Coloca aqui nos nossos comentários. Vocês que entraram agora na live, né? Convida aí pelo menos 5 amigos. Pega o aviãozinho que está aqui embaixo, já vai mandando para os amigos. Diz, olha, tem uma live fantástica aqui que está relacionando a relação risco-retorno e os projetos de Deus. Chama todo mundo para cá, porque essa live vai dar muito insights para vocês que estão aqui hoje. E eu vou dizer por quê. Primeiro, todos os projetos de Deus, eles já são construídos, idealizados e designados para atores específicos. Ele já sabe qual é o risco, qual é o retorno. Porém, existe a livre escolha, né? O livre-arbítrio é nosso. E nós decidimos aceitar o projeto ou não. Todo projeto no mundo, né, corporativo, no mundo dos negócios, sempre vai ter uma taxa de risco associada. Por quê? Porque não há certeza de que os resultados esperados vão acontecer conforme planejado. Mas olha que curioso, no projeto de Deus, o resultado é 100% certo de acontecer. Mas ainda assim nós escolhemos ter aversão a esse tipo de projeto. Pergunto para vocês, por que vocês acham que nós tomamos decisões por conta própria e não achamos estar exposto a risco, mas quando nós temos um manual dizendo o passo a passo de como devemos nos conduzir diante desse mundo, para mitigar os riscos, a gente refuta essa possibilidade? O que é que vocês acham? Coloca aí para mim, estou curioso em saber o que é que vocês acham a respeito disso, né? E quando estamos com Deus, todo tipo de risco começa a aparecer nas nossas mentes. E começamos a achar que estamos perdidos no mundo. Porque o projeto de Deus, ele exige um entendimento espiritual que está acima, que transcende a nossa capacidade humana de entender quando nós estamos afastados dele, né? Então Dai coloca aqui que porque queremos controlar a situação e não damos passo de fé. Quem controla a situação, tal como é no investimento no mercado financeiro, vou citar aqui, quem tem aversão a risco quer controlar o retorno, então vai comprar um ativo em renda fixa, que já sabe a taxa, então ele já sabe que no final ele vai receber aquela remuneração depois de 12, 24, 36 meses. Mas amigos, amigas, deixa eu te falar uma coisa. Você não conta que um banco vai quebrar. Ele é arriscado também. Agora o projeto de Deus não quebra. Eu vou te provar. Fiquem ligados aí. Se você é uma dessas pessoas, né, que acha que está protegido de risco, acha que já diversificou toda a sua carteira de ativos, vida, saúde, dinheiro, patrimônio, vida profissional, relacionamento, mas não está disposto a conquistar o seguro necessário, grave essa palavrinha, seguro necessário para não ser tragado pelos riscos, eu vou te pedir desculpas, mas você corre um sério risco de perder todo o seu investimento. Todo o seu investimento, se você cometer uma pequena falha. E por que eu estou te dizendo isso? Porque todas essas variáveis que eu acabei de falar, todos esses componentes, todos esses ativos, eles têm risco sistemático. E eu vou te pedir desculpas se você pensa com uma ideia para explicar a dificuldade da gente dar passo de fé, como colocou o Dai aqui. Por quê? Primeiro, você não controla risco sistemático. Ele é externo a você. Ele acontece independentemente que quer você queira, quer você não queira. Boa noite, Evelyn. Seja bem-vinda. Segundo, risco sistemático, você está exposto a todo momento e depende de variáveis que você não domina. E se você não domina, você não controla. E se você acha que controla é coisa da sua mente,
Você acha até ser exposto ao problema. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Terceiro, veja o que o apóstolo Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 8:2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Olha que coisa curiosa, né? A gente acha que quando nós escolhemos um ativo no mercado financeiro, a remuneração de renda pré-fixada, que a gente está correndo menos risco do que se a gente escolher um ativo de renda variável como um papel, as ações. Via de regra, basicamente é isso. Aí vem um projeto de Deus. Boa noite, Rafa, seja bem-vindo. Vem um projeto de Deus que está escrito início, meio e fim, com todos os passos que nós precisamos dar. Está na Bíblia. E nós refutamos esse apetite de risco para aceitar o que o homem definiu como risco aceitável no mercado financeiro, por exemplo. Veja que curioso. Afinal, né? Essa relação risco-retorno que a gente costuma colocar nos nossos projetos, nas escolhas profissionais, mediando sempre a exposição que eu quero ocorrer e o retorno que eu quero receber, é o tempo todo uma decisão pautada na decisão pessoal de controlar o nível de exposição a risco que você não controla. Porque eu acabei de te falar que você tem variáveis que são compostas de riscos sistemáticos. Os riscos não sistemáticos diz respeito a você. Mas até você mesmo não tem capacidade de controlar si no campo espiritual. Vou dar um exemplo. Se todos nós tivéssemos essa tal capacidade de controlar tudo, não teríamos ou conseguiríamos dizer pare a ansiedade no momento que a gente começar a estar ansioso. A gente aprende habilidades para dominar. A gestão das emoções é uma das, digamos assim, problemáticas que a gente está vivendo no mundo atual e que nem todo mundo consegue gerir. Por quê? Porque é composto de riscos sistemáticos, questões externas que a gente não consegue, primeiro, se autoconhecer o suficiente, e essas questões externas vêm e comprometem todo o sistema pessoal. Então, risco sistemático você não gerencia, você tem dificuldade de mitigar. Mas nós criamos na nossa mente que nós temos o controle de tudo, né? E por que essa temática está sendo trazida nesta noite? Primeiro, há pessoas o tempo inteiro correndo sérios riscos de viver uma vida travada, bloqueada, por simplesmente pautar a sua vida em decisões próprias, arbitrárias do ponto de vista de que não quer nenhum tipo de qualquer ajuda, achando que são menos arriscadas porque tem alguns valores sobre os quais não abre mão, quando na verdade está envolvida por seduções, por exemplo, abre aspas, de ativos que são aparentemente estabilizados, mas na verdade são revestidos por riscos. Eu vou dar um exemplo simples. Desde criança nós somos ensinados eu vou pegar uma coisa do mundo financeiro, vamos dizer assim, né? Que nós devemos crescer, comprar, ter um bom trabalho, comprar um apartamento, um carro, e mesmo que isso te custe anos de financiamento. Mas ninguém para analisar se o custo-benefício dessa escolha, no momento que nós desejamos ter, é suficiente para nos expor, né, ao risco que nós vamos correr, achando que somos dono de um imóvel que nós não somos, porque se a gente se desempregar durante 3 meses, a Caixa ou qualquer outro banco, Santander, vai tomar seu imóvel, então ele não é seu, você tem a posse, não tem a propriedade. Mas a gente não consegue acreditar em um projeto pré-elaborado, que é a Bíblia, que fala sobre absolutamente todos os passos que a gente tem que dar para ter uma vida feliz, né? Eu costumo usar a palavra prosperidade, mas a prosperidade ela tem que ser analisada sobre alguns prismas, porque senão a gente confunde prosperidade com finanças, com dinheiro, e não é bem por aí. E essa vida que é revestida de... que é na verdade, enlatada de risco, a gente só consegue enxergar quando a gente pisa em falso e cai no fundo do poço, que foi o que eu falei na última live. Então muitas pessoas elas não andam com seguro. Eu pedi para vocês lembrarem essa palavra, o seguro maior. Vocês sabiam que uma corporação, quando ela tem um grande patrimônio, ela precisa
ter várias seguradoras, porque normalmente não tem uma única seguradora que consiga assegurar totalmente o seu patrimônio. E ela precisa lastrear seguro no Brasil e no exterior para que, eventualmente, acontecendo qualquer tipo de problema, ela possa ter proteção para os seus ativos? Agora eu te pergunto, qual é a proteção que nós temos? Qual é o seguro, a pólice de seguro que nós temos que assegura que, se a gente seguir determinados princípios, os resultados são certos? A Bíblia. Só que essa pólice a gente refuta o tempo inteiro. E eu vou provocar vocês sobre isso. E eu vou te explicar por quê, né? Muitas pessoas, elas não andam com o seguro maior que é Deus, né, por meio de seu Filho Jesus Cristo, porque sob a ótica humana, viver os projetos de Deus, que é dar o passo de fé, é mais difícil, mais arriscado do que o projeto humano, que você quer controlar, que você quer ver o resultado, que você quer botar a mão, que você quer sentir no momento que você deseja. E os projetos de Deus não é para o momento que você deseja. E aí elas investem tempo, dinheiro, sacrifício em torno de um investimento humano com retornos limitados e finito. Mas afinal, questiono vocês, vale a pena investir num passo de fé de Deus? Sabe o que isso quer te ensinar nessa noite? Que no campo do projeto de Deus, primeiramente, há uma variável muito importante, a variável espiritual, que te coloca em um jogo onde a teoria dos jogos não pode te ajudar. Sabe por quê? Porque a teoria dos jogos pressupõe um ambiente conhecido. O jogo de ganha-ganha pressupõe um ambiente conhecido. E não há possibilidade no campo espiritual de você diversificar, pois só há um investimento que é Deus. Então todo o conceito de finanças, né, que a gente tenta proteger os ativos, diversificar a carteira, achar ativos que na média nos gerem um resultado na média equivalente ao retorno requerido no investimento dos ativos, no campo espiritual, o único resultado vem de um único cesto, que é Deus. E aí é que está o passo de fé, porque quando a gente está querendo, quando a gente tem medo e diversifica o retorno no campo espiritual, a gente atrapalha a regra do jogo. A regra do jogo do homem não se confunde com a regra do jogo de Deus. E há ainda o fato, veja que curioso, né, de que quando nós decidimos investir num passo de fé, não são variáveis como receitas cíclicas, alavancagem, endividamentos. André, você está falando de que aí? Variáveis que normalmente definem o nível de risco de determinadas empresas, de determinados ativos no mercado. Receitas cíclicas, alavancagem, endividamentos, cenário político, risco de liquidez, risco de crédito, dentre outras variáveis, que nós estamos preocupados nesse campo humano, né? Do campo das finanças principalmente, né? Que gera risco e por isso a gente está preocupado, porque a gente quer diversificar, proteger para a gente não ter perdas. Mas no campo espiritual tem uma variável beta, que a gente chama lá na equação da precificação de ativos, como uma variável de risco. E esse beta chama-se você, ser humaninho, que está me ouvindo. Você, no projeto de Deus, é a maior variável de risco. E aí eu te questiono, como diversificar a maior variável de risco, que é você mesmo? Afinal, você se conhece o suficiente? Boa noite, Cida, seja bem-vinda, Luna, seja bem-vinda. Porque quando a gente está falando que o risco de uma empresa pode ser verificado, avaliado para tomar decisão com base na alavancagem, endividamentos, níveis de liquidez, dentre outras variáveis, quando nós temos essas variáveis para entender o nível de risco de uma empresa no campo humano e vamos para o campo de Deus, espiritual, e nós encontramos uma única variável, que é você, como gerir o risco, André, o risco Daiane, o risco Aparecida, o risco Rafael. Nós somos o maior beta na equação de retorno dentro do projeto de Deus. E ele, sabendo disso, ele coloca instruções na Bíblia para a gente mitigar ou reduzir a exposição a nós mesmos.
Eu te pergunto, por que nós refutamos o apetite de risco do projeto de Deus? Sabendo que há todo um passo a passo para a gente retirar, boa noite Kleber, retirar esse nível de risco. Sabe qual é ainda o maior problema? Você quer ter muito retorno, mas não está disposto a correr risco. No campo humano é isso. Você quer ser próspero, boa noite Augusto, mas não quer investir no projeto de Deus, quer investir no seu projeto. Só que eu te disse, no projeto humano, as variáveis de risco sistemático você não controla. Então por que a gente insiste em viver em um ambiente artificial, querendo controlar riscos com os quais nós não conseguimos conviver, e refutamos viver dependendo exclusivamente de decisões próprias, pautadas em princípios, para tomar as melhores decisões de retornos e investimentos, né? Então você quer ter muito retorno, mas não está disposto a correr risco. Se estivesse disposto a correr risco, não teria medo de viver pela fé. Por quê? Porque o passo de fé implica em estar disposto a correr risco. Muito provavelmente aqui na live tem muita gente que está preso sem conseguir destravar uma área da vida, quer tomar uma decisão de fazer um curso, quer tomar uma decisão de abrir uma empresa, quer mudar de emprego, quer sair de um posto profissional que ocupa, mas tem medo porque ele não acredita que há um projeto maior por trás daquilo de Deus, ele só acredita naquilo que ele consegue ver. E aí, queridos, que trava absolutamente tudo, né? E eu vou te mostrar lá o que Hebreus 11:3-13 nos diz, que vai te clarificar um pouco mais que você não é um investidor com apetite a risco nas coisas de Deus. Por quê? Porque Hebreus 11:3-13 assim nos ensinou. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Primeiro ponto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, boa noite João, seja bem-vindo. Pela fé, Enoque foi transladado, assim diz a Bíblia, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho que agradava a Deus. Se tá pouco, vem o segundo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu e para salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Te pergunto, quantas arcas vocês estão dispostos a construir pela fé? Às vezes, eu falei para vocês, fazendo um paralelo com o mercado financeiro, com a equação, do CAPM, modelo de precificação de ativos, que você é o maior beta nesse projeto grandioso. Por quê? Porque você não acredita no seu próprio projeto. Eu já me peguei muitas vezes dando ideia para muitas pessoas. Depois eu me parei, a gente vai evoluindo. E naquela evolução eu falo assim, poxa, a gente vende tanta ideia, e o que é que nos trava de não implementar as nossas próprias ideias? Porque a gente tem que separar, tem aquilo que não é para nós mesmos, mas tem aquilo que a gente gostaria de implementar ou ser, E aí eu já chamo por relacionamento. Às vezes você faz uma cobrança para a esposa, namorada, namorado, amigo, amiga, que é aquilo que você está incomodado com você, mas você procura briga com o outro, porque você não tem coragem de dar aquela movimentação, Ou seja, lá no CAPM existe, um prêmio pelo tempo, mas um prêmio pelo risco. E o prêmio pelo tempo, sabe como é? É mais ou menos ficar parado e deixar que as coisas funcionem sem maiores resultados. Então, se você quer investir em um ativo que não te dê nenhum tipo de preocupação,
bota seu dinheiro só na poupança e fica sentado achando que você vai ter milhões depois de 10, 15 anos, e quando chegar lá você ainda está na casa dos 1.000, porque você não está disposto a correr risco. Agora, se você está disposto a correr risco, existe um prêmio pelo risco, que no CAPM é a multiplicação do beta do risco pelo retorno do mercado menos a taxa livre de risco, que nós chamamos de prêmio. Aí é que está a questão. Você está disposto a receber um prêmio pelo risco de dar seu passo de fé? Pode ser o seu faturamento mês da sua própria empresa, pode ser a sua paz porque o seu trabalho atual está lhe tirando o fôlego, pode ser a sua liberdade financeira. Está disposto a buscar um prêmio? Você vai ter que correr risco. Se não estiver disposto, não corra risco, mas aceite. Paulo Vieira diz que cada um tem a vida que merece. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Porque se você não quer correr risco, você tem dificuldade de ter retornos. Não tem ativo, nem no mundo humano e nem no mundo espiritual, sem correr risco. Decida hoje dar seu passo de fé. Concluindo, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, se você não estiver convencido ainda, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia imutável que era na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. André, quais são os resultados, me fala aí, de andar pela fé, que eu posso esperar? Porque afinal, eu sou investidor, quero investir, mas eu quero resultado. Vou te devolver a pergunta, queridos. Qual é o seu perfil de investidor? Você é conservador? Você é moderado? Ou você é um investidor arrojado? Coloca aqui no chat. Qual é o seu perfil de investidor? Conservador, moderado ou arrojado? Questiono vocês. O que é que você tem feito hoje pela fé? Você tem sido um investidor capaz de depositar seus investimentos, suas ações, suas atitudes a partir de passos de fé? Ou você tem sido um investidor que só tem depositado seus investimentos naquilo que você acha ser o seu melhor ativo? Comenta aí pra mim. Vocês que chegaram agora há pouco, a gente está no meio da live, ainda dá tempo de pegar esse aviãozinho aqui, mandar para pelo menos 3 a 5 colegas, amigos, familiares, convidá-los, porque nosso papo hoje está muito bacana. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Você tem sido um investidor conservador para Deus, mas arrojado para suas próprias escolhas? Ou você tem sido conservador para você e para Deus? Ou você tem sido um arrojado para você e conservador para Deus? Defina para mim aí o que é conservador. No projeto de Deus ou no seu projeto? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes o que falta para ser um homem, uma mulher de fé, é você ser um arrojado para Deus. E você não tem, em absoluto, você não tem nenhum tipo de risco a não ser acreditar. E quem não acredita num passo de fé, desculpe, mas eu vou falar, você não acredita em você mesmo. Você não acredita em você mesmo. Por quê? Se você se definiu conservador perante as decisões que toma,
E existe um manual chamado Bíblia que te dá o passo a passo para você não temer aos riscos, porque ele diz que no mundo nós teremos aflições. Você não está tendo nem coragem de dar o primeiro passo, que é ler a Bíblia, que é praticar o que está gratuito para você. Então, questiono vocês, até quando vocês vão continuar sendo conservadores para Deus? Porque, por exemplo, no mercado financeiro, quando queremos escolher um bom ativo, olhamos para algumas variáveis. Quem pode colocar aqui nos comentários quais são as variáveis? Vamos imaginar o seguinte, nós estamos tomando a decisão agora de investir no mercado financeiro, quero comprar ações. Vocês vão escolher as empresas agora. O que é que vocês vão olhar para escolher e tomar a decisão? Coloca aí no chat para mim, por favor. Eu imagino que uma das variáveis que vocês certamente vão escolher é o lucro, dividendos. Ah, André, eu não gosto de correr risco, então vou para o setor de varejo. Ah, já viu como aconteceu com as americanas? Um setor de consumo, né? Sim, tem risco também. Ah, de repente eu olho se a empresa é uma empresa que tem práticas de sustentabilidade. Eu olho se ela trata bem seus funcionários, o fluxo de caixa dela, se ela está muito endividada, o ROI, o ROA, se os ativos são muito voláteis, se o preço do ativo reflete o que ela realmente vale. Beleza. Ótimo. E para os seus investimentos? Quais são as variáveis? Diz aí para mim. Investe em você hoje. Se você fosse investidor, você investiria em você hoje? Conta para mim aí. Se você fosse investidor e olhasse para você hoje e perguntasse qual é o lucro que você, ciclano, está gerando, qual é o lucro que você está gerando hoje? Diz para mim aí se você mereceria receber investimento. Agora você tem um investidor que investiu tudo em você sem desembolsar um centavo, porque acredita no seu potencial e você não é capaz de dar o mínimo de resultado porque é apenas conservador, porque apenas tem medo. Sabe por que você tem medo? Porque para Deus, ao invés de olhar todas essas variáveis que a gente arcou aqui agora, elencou para empresas no mercado, ele olha apenas uma variável. Quer que eu te diga? Fé, 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 fé e também fé. E também já vinculando, sabe o que? Ser dependente único e exclusivamente dele. Investimento de um cesto só. A gente não costuma dizer, Daiane, não coloque seus ovos em um único cesto. Olhar humano, porque para Deus só existe um cesto. E sabe que curioso? 1 Coríntios 9:25 diz o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Na sua posição conservadora, você está ganhando coroas que perecem ou que duram para sempre? Que tipo de investimento você é de fato? Reflete aí um pouquinho. Se hoje nós estivéssemos numa roda de investidor e você tivesse que se apresentar como um ativo atrativo, quais são as características que você elencaria que chamaria a atenção dos investidores? Agora eu te pergunto, desculpe gente, mas tá vindo, eu tenho que colocar. Por que você fica reclamando que nada dá certo? Por que você fica reclamando que não consegue dar um passo de fé? Sabendo você que as variáveis que Deus precisa para investir no seu projeto você não está entregando. Que hipocrisia, não é? Porque a gente exige da empresa investimento, lucro, fluxo de caixa e quer que Deus invista na gente sem a gente dar o mínimo de indícios, pelo menos. E aí, conta pra mim aí. O que você acha? Deus deveria investir em você? Lá atrás ele investiu nesse mundo. Ele tem um projeto para você. Mas o que você faz hoje é suficiente para ele investir? Porque se a gente for no mercado financeiro e uma empresa não estiver dando lucro, o que é que o investidor faz? Coloca aí no chat para mim.
Se a empresa não der lucro, o que é que o investidor faz? Se houver uma crise financeira, o que é que os investidores fazem? Agora, para Deus, Ele não olha o seu momento, Ele olha as suas atitudes. Fé exige atitude. Passo de fé exige atitude. Quanto mais nós estudamos dezenas, centenas, milhares de livros, finanças, Deus te propõe estudar o maior manual de finanças do mundo para você entender sobre investimento, relação, risco e retorno. A Bíblia. Quer investir bem? Aprenda a lei da semeadura e da colheita. Esse é um princípio bíblico. Quer investir bem? Pratica a palavra. Congruência. Quer investir bem? Se alimente da sabedoria. Temor a Deus. Quer investir bem? Veja quantos ensinamentos sobre investimentos e finanças Deus nos traz na Bíblia que se aplica nas nossas vidas. A lei da semeadura e da colheita é fantástica. Veja o que Romanos 13:8 nos ensina. A ninguém devais coisa alguma. E aqui ele está nos ensinando o quê? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Vou te ensinar um pouquinho de endividamento. Risco, retorno. Se você se endividar demais, você vai ser uma bomba relógio. Você vai ser muito arriscado. Eu te pergunto, se você fosse uma empresa muito endividada, você acha que muitos investidores te procurariam? Não, né? Provavelmente não. Nós somos uma população com mais de 70% endividados e ainda assim Deus investe em cada um dos seres humanos. Olha que coisa fantástica. Veja o que Romanos nos ensinou em relação a risco. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Primeira variável, amor. Se você serve a Deus, dá passos de fé com amor, você diminui o seu nível de risco pessoal, você deixa de ser um ativo muito arriscado e você aumenta a atratividade do seu negócio ser qualquer um que seja as pessoas que estão na live aqui agora. Provérbios 22, 26, 27. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama debaixo de ti? Veja que curioso. Não quer correr risco de Deus, mas se coloca como fiador de seres humanos. Mas quer que Deus seja fiador de você, seu fiador. Lucas 14, 28, 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Planejamento. Faz planejamento para diminuir seu nível de risco? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, continua, e não a podendo acabar, todos que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar? E aí tem Isaías 55, 2, tem Mateus 25, 29, tem Salmos 112, 5, Romanos 13, 7. Vasto fundamento de como Deus interpreta os resultados humanos no projeto dele, que eu te convido a começar a aprofundar se você quer diminuir sua exposição ao risco, ter apetite a risco no projeto de Deus e ser um ativo valioso e atrativo sob os olhos de Deus. E para finalizar o nosso bate-papo, como fazer o investimento de passo de fé e ter a maximização de retorno? Fiquei curioso de ouvi-los. Coloca para mim nos comentários o que é que você acha que é condição básica para você conseguir investir no seu próprio passo de fé. Ou melhor, como você pode fazer para investir no seu passo de fé? Coloca aí nos comentários. Não fiquem tímidos não, eu sei que deve estar fazendo sentido para vocês. Ou, pelo menos, alguma reflexão está sendo feita. E isso é para que vocês entendam que muitas vezes a gente
está gerindo o maior e mais rentável ativo e ao mesmo tempo mais arriscado que a nossa própria vida. E a nossa atratividade, ela passa por a gente gerir esse ativo bem. São nossos hábitos, nossas atitudes, nossa coragem. E eu sei, gente, que não é fácil. Eu já fui muitas vezes confrontado com os meus passos de fé ou com minha própria fé. E todas as vezes quando eu fui confrontado, eu me via sendo um indivíduo que achava que era controlador dos riscos sistemáticos. Se eu dormir hoje, eu não tenho como controlar o que pode acontecer ao longo do meu sono, só Deus. Amanhã, quando eu saio de moto para trabalhar com minha esposa, eu tento controlar o controle da minha moto, do carro, mas eu não controlo o volante do motorista que está ao meu lado. Eu não controlo se vai chover, se vai fazer sol. Eu não controlo se de repente não observei que tinha uma pedra no caminho e eu topei ela. Mas eu tenho como depositar minhas esperanças no projeto de Deus, no qual eu sou o maior ativo e mais rentável e valioso. E aí vem algumas questões, né, que eu deixo novamente para vocês refletirem. Se você fosse um ativo e Jesus investidor hoje no mercado financeiro, ele investiria em você? Se você fosse um analista de investimentos, escolhendo ativos para recomendar seu cliente, e seu cliente fosse Jesus, você se auto-recomendaria para Jesus? E veja que curioso, 2 Coríntios 3, 4 a 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que passamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, para começar um investimento no passo de fé, te convido a refletir sobre a seguinte questão: esvazie-se de si próprio e se preencha do Espírito Santo. Ele vai ser capaz de te ajudar a ser o maior analista, o maior investidor e o melhor ativo a ser investido. Relacionamento profissional, criação de negócio, porque veja, um empreendedor, por que quando ele quer investir, empreender, ele não consegue, fica escolhendo, né? Ah, não, deixa eu melhorar no emprego, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Eu sei que não é fácil, tá? Inclusive, eu vivo isso também. Nós estamos aprendendo nesse processo. Por isso eu tenho, nesse momento, condição de te falar. Não é fácil. Mas veja, quando nós criamos todas as narrativas para dizer que neste não é o momento, e nós esquecemos de consultar o nosso investidor maior, nós estamos analisando e concluindo que nós não somos o melhor ativo para começar investimento, porque o empreendedor, ele é o ativo do negócio dele. Ele é o maior risco do negócio dele. Eu e Dai, nós saímos uma vez na especialização em finanças para avaliar uma empresa de usinagem e nós concluímos, está lá no parecer, que o maior risco era o dono da empresa, porque ele fazia tudo. Se um dia ele ficasse doente, a empresa parava. Isso significa controle. Pare de controlar o que você nunca controlou e entregue na mão de Deus a sua vida para que você cuide apenas do fazer, sendo que precisa ser, e Ele permitindo que você dê seus passos de forma com o apetite a risco necessário para que você maximize seus retornos, né? Fechando, como um bom investidor que você acha que é, no lugar de Deus, que já investiu em você, se houve maior risco, ele correu também. Porque a todos nós ele deu o poder de escolha. Você investiria em você mesmo com o que você fez até aqui?
vou te fazer uma última pergunta. Sendo você um ativo, qual é o seu nível de risco? Baixo, médio ou alto? Se você fosse esse ativo valioso e Deus o investidor, você acha que o prêmio pelo risco que Deus deveria cobrar de você deveria ser alto, médio ou baixo? 1 Coríntios 25, 27 diz o seguinte: todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira. Conclusão. Aqui vai a primeira dica. Contrate agora mesmo o seu corretor especialista de investimento, Deus. André, qual contrato assinar? A Bíblia. Quais são as cláusulas? Pode começar a ler de Gênesis até Apocalipse. 2. Faça uma sociedade com Deus. Tenha um bom sócio. 3. Use seu manual de orientações de investimento, que é a Bíblia. 4. Deixe de ficar bebendo de fontes de conselhos que de forma aparente reduz seu risco. Mas na verdade, quando você fica lá conversando com o outro, faça isso, bote dinheiro aqui, bote dinheiro ali, faça aquilo, faça curso, saia desse relacionamento, faça aquilo, ao invés de ficar moldando variáveis de controle para mitigar o seu beta, pautado em opiniões alheias, que muitas vezes não está vivendo o que você está vivendo, e está aumentando sua variável beta. Lembra-se? Modelo de precificação de ativo, retorno esperado é igual a um retorno requerido de um ativo livre de risco, né? Um retorno de um ativo livre de risco, um RF, mais um beta, variável de risco, multiplicado pelo retorno do mercado menos a taxa livre de risco, que a gente chama de prêmio pelo risco. Por isso que pondera o beta pelo prêmio. Então, ao invés de ficar se aconselhando com pessoas que não têm a experiência necessária para te ajudar, né? Bebe da fonte. Pega lá a Bíblia, estuda quais são as operações hedgianas, vou usar uma palavra no mercado financeiro, que você precisa fazer de hedge, que você precisa fazer para proteger você mesmo, que é o maior risco do projeto, risco de algo não acontecer na sua vida e no projeto de Deus. Pega lá as aprendizagens que Deus traz na Bíblia de estratégias de hedge para proteção da variação de, eu vou chamar, né? Não vou usar a linguagem do mercado financeiro, de preço que você mesmo gera por ser um ativo de muito risco em relação aos seus resultados, né? Por exemplo, no mercado derivativo, se eu sou produtor de milho e quero me proteger de repente de uma seca, eu vou lá, boa noite Vitor, seja bem-vindo, boa noite Leandro, seja bem-vindo. Eu vou lá, por exemplo, negociar um contrato com o Vitor, querendo que ele se comprometa a me vender sacas de milho por um preço X, e eu compro a opção de comprar a saca de milho de Vitor, porque eu sou produtor, eu só vou comprar se na minha terra nada produzir, para garantir que eu vou estar protegido do preço do ativo no mercado e fazer as minhas entregas. Estratégias de hedge. Ok. Quais são as estratégias de hedge que você precisa fazer para proteger você de você mesmo? Sabe por quê? Você não tem paciência para esperar. Você não tem paciência para semear e colher. E sabe o que vai acontecer? Você muitas vezes quer extrair o alimento em tempos errados e não vai gerar resultado. Então você tem que se proteger antes, porque senão não tem retorno, queridos.
E se não tem retorno, não tem resultado. Se não tem resultado, você vai ficar girando, girando, girando e volta para o mesmo lugar, porque passo de fé, quando é dado, não te leva para o mesmo lugar, te leva para lugares diferentes. Para fechar, aceite os conselhos de Deus. Quer aprender a classificar, escolher e investir? Peça conselho a Deus, tá certo? O que é que vocês acharam do nosso bate-papo? Comenta aqui, eu acho que estão todo mundo assim calado. Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui na live? Se fizer sentido, coloca aí um legal, um coraçãozinho aí nos comentários, que vai me ajudando a entender. Então eu queria agradecer a presença de todos. Pedir a vocês, para quem não me segue aí no Instagram. Eu vou disponibilizar esse vídeo já no meu Instagram. Eu vou pedir para vocês pegarem o aviãozinho, mandarem para o máximo de pessoas que puderem. Me segue aqui no canal, me segue lá no YouTube também. Todos os meus vídeos gravados no Instagram estão disponíveis na íntegra lá no meu canal do YouTube, @andré_rocha.oficial. Canal aberto para vocês refletirem do que eu estou trabalhando. E te convido para na próxima semana, quarta-feira de cinzas, estarem aqui também. Estarei aqui com a nossa live com um tema muito especial, que em breve já estará aí nos stories para vocês consultarem e se programarem para participar. Todas as quartas-feiras, 19h07, estaremos juntos. Na próxima semana eu começo uma atividade de ensino, então ou vai ser 19h07 ou vai ser 21h07, mas já deve estar no card para vocês aí. Então mais uma vez agradeço, gratidão à presença de todos. Convido a vocês a curtirem, compartilhem o máximo, sobe para os stories, manda para um amigo, fala assim: galera, olha, tem um conteúdo massa aqui que eu estou querendo compartilhar, e pedem para me seguirem e participar. Aparecida colocou que o difícil é deixar de lado a vaidade e identificar que o projeto é de Deus e não nosso. Perfeito, perfeito, Cida, perfeito, é isso mesmo. E a vaidade pertence a quem? A nós. E se pertence a nós, essa é uma variável de risco que só nós mesmos conseguimos extrair de nós. Porque vaidade não combina com o projeto de Deus. Então é uma variável inversamente proporcional ou correlacionada com as variáveis que eu falei aqui de Deus. Se você é uma pessoa vaidosa, jamais você vai conseguir seguir um passo de fé, porque você vai querer controlar todos os resultados que você gostaria de ter. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve.